Desafios. Oferecimento. Desaflix. Baixe agora o seu app 100% cristão. É hora de reunir a família, convidar os amigos. O programa Desafio está começando e muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E a nossa série de programas especiais gravados na Convenção Internacional da Donep continua. No programa de hoje tem um bate-papo com Aldrin Hammerschmidt. Ele é empresário. Temos também Edésio Ferreira, ele que é o pai do nosso deputado federal, Nicolas Ferreira, e ainda a doutora Eunice Fernandes, ela é advogada lá do Maranhão. E no final do programa, o videoclipe da música Caminho Perfeito, e é com muito carinho, mais uma vez, para você. Deixa eu lidar comigo mesmo. Rejection is redirection. Rejeição é redirecionamento. Not everybody's called to like you. Nem todo mundo foi chamado para gostar de você. Mais um programa especial e agora com o empresário Aldrin Hammerschmidt. Não é isso? Aldrin, uma alegria estar com você aqui. Muito obrigado. Eu quero agradecer a todos que estão ouvindo e vendo nós nesse momento. E acredito que esse pouquinho momento vai ser de grande valia para o que eu tenho a dizer para vocês. Aldrin, você é empresário e atua em qual área para a gente ter uma noção aí do trabalho que você desenvolve como empresário no Brasil? Eu vou falar um breve histórico. Eu vim de uma família muito simples, né? Todos descendentes de europeus que vieram de uma crise lá na Europa, e meus pais, eles começaram muito humildes e se tornaram funcionários públicos, e eu vendo aquelas dificuldades, desde pequeno eu já tive uma visão de negócios, e eu desde pequeno trabalhando, eu queria dizer o seguinte, que todos nós, independente da sua função, você é uma pessoa de negócios. E eu quero dizer assim, que o melhor negócio que eu fiz na minha vida foi de entregar a minha vida a Cristo. Jesus disse assim, que nem todos são filhos. A palavra de Deus diz e afirma isso, que para você se tornar um filho, você tem que receber o plano. Quem é o plano? É Jesus Cristo. Então, quando você confessa com a sua boca Jesus Cristo, você faz um negócio. Esse negócio, sabe o que é? É uma adoção. Deus te adota como filho. A partir do momento que você se torna um filho de Deus, as coisas mudam, porque você se torna uma pessoa orientada pelo Espírito Santo. O Filho de Deus, ele é orientado pelo Espírito Santo. Então eu queria dizer, hoje como nós estamos falando de negócios, né, viemos aqui falar de negócio, eu quero dizer para você que está me vendo, que o melhor negócio que você pode fazer na sua vida é receber a Jesus Cristo, porque Jesus é um plano de adoção, né, de filho na qual Deus colocou na terra. Então, quando a gente recebe Jesus, nós fazemos um negócio, nós se tornamos filho dele. A partir disso, nós recebemos a orientação do Espírito Santo, a qual não tem erro. Aí você coloca essas orientações na sua vida, tem tudo para dar certo. Ou seja, a partir desse momento você tem um verdadeiro consultor, mas não é humano, né? Isso. Mas olha só, vivemos um momento, Aldrin, e até eu pego essa parte, esse momento do programa Desafios, para orientar o nosso telespectador, seja ele um empregado, seja aquela pessoa que está buscando uma oportunidade no mercado e até mesmo o pequeno ou grande empresário. Qual o seu olhar diante da economia que o Brasil está vivendo hoje? A gente vive um período, eu digo assim, o Brasil, ele está se amadurecendo em conhecimento. Quando a gente não tem conhecimento, a gente erra. Eu não vim aqui para acusar quem está errando, quem está deixando de errar. Mas a nossa nação, ela está errando muito com relação aos princípios divinos. Ou seja, Deus deixou princípios e nós temos errado nesses princípios. Quando a gente erra,
quando um filho erra, o pai não corrige? Então nós estamos vivendo, a nossa nação está vivendo um tempo de correção divina. Tudo o que está acontecendo, esse governo que está aí, isso é fruto de um erro. De um erro do quê? De nós todos. Todos nós erramos porque está faltando conhecimento. Quando a gente adquire conhecimento e a gente começa a conhecer a Deus e conhecer o poder e a palavra dele, a gente começa a andar mais reto. Quando a gente anda reto, a gente tem consequências positivas. A nossa nação vive um período de estamos sofrendo correções. De quem? Correções através do nosso erro por se afastar de Deus. No momento que a nação começa a abrir os olhos, que você começa a abrir seu olho, que você é direcionado pelo Espírito Santo, tudo tende a melhorar. Então nós estamos vivendo um tempo de correção, estamos pagando caro por isso. Assim como nos primórdios o povo de Deus errava, o que acontecia? Deus permitia que eles fossem escravizados. Vinha a correção. Vem a correção. E nós hoje estamos vivendo escravizado. Esse atual governo, ele está nos escravizando. Porque você pode fazer uma conta bem clara, o tanto de imposto que nós estamos pagando. Nós estamos já quase 50% do que a gente produz é imposto. O que é isso? É escravidão. É uma escravidão diferente, mas é uma escravidão. O que é isso? Castigo. Castigo por quê? Porque nós não estamos conhecendo nem praticando aquilo que deve ser feito. Então, o conselho que eu dou, a gente tem que buscar aprender a verdade, a palavra de Deus e se consertar com Deus. Porque se nós fizermos isso, nós vamos colher bem e vamos colher bênçãos. Por que algumas pessoas, em meio a essa crise toda, estão se destacando? Porque eles estão usando o princípio divino, que é um caso, meu caso. Eu uso os princípios divinos e a sabedoria que Deus me deu todo dia da minha vida. Aí o que acontece com meus negócios? Estão prosperando. Em meio a tudo essa crise, em meio a toda essa turbulência, certo? A gente está conseguindo se manter. Mas por quê? Porque Deus está cuidando. Quando você fala de princípios divinos, você está dizendo daquilo que está escrito na Bíblia. Isso, que está escrito na Bíblia, que são princípios que Deus já deixou para todas as áreas. Deus deixa, na palavra de Deus, ela é tão completa que ela tem ensinamento para tudo. A sua profissão em tudo. Então, quando você faz acontecer os princípios da palavra na sua vida, não tem como dar errado. Em meio à crise, em meio à escravidão, em meio a tudo. Mas, Aldri, hoje nós estamos vivendo, parece que, um fenômeno no Brasil de uma escassez também de mão de obra. E saiu uma pesquisa agora recente que aumentou o número das pessoas que não querem trabalhar e do número de pessoas que não querem estudar. O que vai acontecer com a nossa nação? Rapaz, isso é um assunto grave. Eu falo assim que um dos maiores pecados que está sendo praticado por esse atual governo é você dar as coisas para quem não merece. Eu acho assim, o Bolsa Família, essas ajudas tinham que vir para pessoas que de fato realmente precisam. Porque Deus deu uma ordenança que a gente tem que acudir os pobres. Só que é o seguinte, está sendo usado esse princípio para quê? Para barganhar voto. Então a gente vê, e isso aí está nos causando muito problema. Eu mesmo já era para estar com umas 5, 6 empresas. Eu parei, eu estagnei porque eu não arrumo pessoas para trabalhar. Porque as pessoas não querem ser registradas. As pessoas querem receber o auxílio, certo? Quer fazer uma diária aqui, uma ali. Por quê? Porque eles querem acomodação, eles não querem. Isso é um pecado grave. Por quê? Porque Deus falou, com o suor do seu rosto ganharás o pão. E o povo não quer derrubar suor, o povo quer ganhar sem trabalhar. E isso é um pecado. É um pecado grave, promovido por pessoas que querem permanecer no poder, deturpando realmente aquilo que Deus propôs, que nós devemos acudir o pobre. A Bíblia diz que temos que acudir o necessitado e que é dever, mas só que está sendo usado de forma errada e está prejudicando os empresários. Toda a nação brasileira está sendo prejudicada, porque hoje a gente não acha ninguém para trabalhar. Você quer ampliar seu negócio, você quer ter segurança, mas você não consegue. Você, como um homem de Deus, que a gente vê aí, mesmo dirigindo as suas empresas, os seus negócios, mas um temor muito grande no seu coração, e você transmite isso para a gente.
Como sociedade, qual atitude hoje que você deixa como orientação para a gente se posicionar, principalmente neste ano de eleição? Olha, existe uma palavra-chave, chama-se arrependimento. Não existe ninguém que seja 100% santo nessa terra. Todo mundo tem suas falhas. É um momento da gente se arrepender e pedir para Deus misericórdia. Eu vejo assim, algumas nações pecaram igual o Brasil pecou, e tem nações aí sofrendo muito, que nem a própria Venezuela. Elas têm, os governantes antigos da Venezuela ofenderam a Deus e ofenderam a Israel. A Bíblia diz que aqueles que amaldiçoam Israel serão amaldiçoados, aqueles que abençoam Israel serão abençoados. E eu vou falar, o Brasil corre um risco muito grave se ele não parar e mudar o pensamento do povo, porque nós estamos indo numa onda aí e estamos ferindo princípios divinos. Nós temos que aprender a abençoar Israel, nós temos que aprender a cuidar do povo cristão, a gente tem que tomar cuidado de não ofender a igreja, que é a menina dos olhos de Deus, e porque senão a gente pode se afundar mais, e temos que pedir misericórdia. Então eu digo o conselho para o povo brasileiro: vocês têm que buscar a Deus enquanto se pode achar, e buscar arrependimento, para que não venha algo tão terrível como está acontecendo com algumas nações que estão sofrendo. Então o conselho que eu dou: busca Deus, aprende a palavra de Deus, se arrependa, porque Deus vai mudar. Deus vai mudar, nós temos promessa. Nós somos um país rico de promessa. Deus tem prometido para nós que nós vamos ser uma das maiores nações, que vamos sustentar o mundo. Mas para isso nós precisamos mudar o nosso foco, a nossa mente, e voltar ela para as coisas divinas. Rodrigo, agradeço pela sua participação no programa Desafios. É um programa de pauta positiva e eu agradeço a Deus por ter pessoas como você aqui para compartilhar com a gente, e estamos tentando mudar o destino da nossa nação. Um forte abraço para você. Muito obrigado, que Deus abençoe, e eu vou dar um conselho para vocês: se voltem a Deus. Creiam em Cristo e receba e confesse Ele, porque você vai ver, é o melhor negócio que você pode. O melhor negócio que eu fiz na minha vida não foi comprar, adquirir nada. Foi um dia eu receber e aceitar a Cristo. Quando eu fiz isso, a minha vida mudou, porque Deus começou a fazer parte de mim e ser meu Pai de fato. Amém. Um forte abraço, que Deus continue te usando poderosamente. Obrigado, que Deus abençoe vocês. Esse é o programa Desafios. Histórias de superações, de conquistas, e com muita responsabilidade, buscando o melhor conteúdo e entregar para você. A nossa parte, a gente está fazendo. A sua, de escolher o caminho que você vai seguir. Desafios, volta já. E eu tenho um convidado especial, Edésio de Oliveira. Eu tenho certeza que você conhece muito o filho do Edésio, que é o nosso deputado federal, Nicolas Ferreira. Não é isso, Edésio? Uma alegria estar com você. Prazer muito grande. Nós cremos que hoje o Brasil ele passa por um momento tão especial, e que nós cremos que homens e mulheres tementes a Deus, nas suas respectivas áreas de governo, de influência, traz uma mudança para o Brasil. E é o que nós esperamos que Deus venha trazer, através de cada um comprometido com a sua missão. Como é ser pai aí, em primeiro lugar, dessa esperança para nós? Porque nós oramos e pedimos que Deus levante homens de Deus, envie trabalhadores para essa seara chamada Brasil. E você tem uma função dupla, não somente de pai, mas também pastor do Nicolas. Olha, como é uma missão divina, o que nós precisamos é tão somente cumpri-la. Me lembro muito quando Deus faz uma chamada para Davi.
Se dependesse de Jessé, Davi, ele permaneceria até hoje como pastor de ovelhas, porque todos os riscos que envolviam estar à frente de uma nação, e você imagina que as guerras naquela época eram muito mais bárbaras do que hoje, num determinado ponto de vista. Então, ele simplesmente permitiu que Davi cumprisse o seu chamado. Então, por mais que o meu papel de pai, às vezes, ele seja muito difícil, porque são muitas pressões, muitas perseguições, mas se tem uma missão, ele vai cumprir a missão segundo o coração de Deus. Edésio, como que o nosso telespectador ele pode contribuir para essa mudança da nossa nação? Nicolas, ele usa uma frase muito interessante em que ele declara que a esperança somos nós e nós não devemos transferir para outra pessoa. Então, se cada um de nós, brasileiro e brasileiras, que confiamos em Deus, que temos a moral dentro dos nossos corações, que temos costumes judaico-cristãos muito bem instalados em nós, se cada um fizermos a nossa parte, a esperança, então, somos nós. Qual a importância do nosso telespectador, dele trazer Jesus para a vida dele, para o centro da família, para o trabalho dele, para o mundo dos negócios? A Bíblia declara: buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. Quando nós colocamos Jesus no local dele, que é o centro de nossas vidas, todas as demais coisas elas são periféricas. Isso em qualquer área de influência, qualquer área de atuação, o segredo é ter Jesus no coração. Isso muda toda uma história. A maioria dos países que foram evangelizados, as grandes universidades que nós temos hoje, toda a sua fundação foi através da fé judaico-cristã. Então, a gente já tem histórico de que realmente o evangelho ele transforma e ele transforma para muito melhor. De repente, ele pode estar se perguntando agora, e o meu problema? Você já falou como ele pode receber Jesus, mas como que esse Cristo que você prega, que o Nicolas defende em Brasília, pode entrar nessa área que ele necessita de um milagre e dar uma história diferente para contar? Essa pergunta é muito interessante porque o que difere o cristianismo de todas as demais é porque em todas as religiões, cada pessoa que tem um pecado, que tem uma culpa, ele precisa fazer algo para poder ser redimido. Com Jesus Cristo é diferente, porque Jesus já pagou o preço pela nossa remissão. Então, a Bíblia declara: se com a sua boca e com o seu coração declarar que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai, você já está fazendo um compromisso de fé tão poderoso que Jesus já acessa esse coração e ele bate a porta. E quem abre a porta, ele entra e tem uma ceia, tem um momento extraordinário. O sacrifício já foi feito. Jesus pagou o preço que nós não tínhamos condições de pagar. Edésio, quero agradecer pela sua participação aqui no programa Desafios e que o Senhor continue te dando graça, sabedoria, resiliência nesta jornada. Amém, muito grato. Deus abençoe todos, contamos com as vossas orações. A partir desse momento tem um bate-papo com Eunice Fernandes, ela é advogada, veio lá do Maranhão para a convenção da Adonep aqui no Rio de Janeiro. Eunice, é uma alegria estar com você. Muito prazer, muito obrigada. E somos todos adonepianos, estamos aqui na convenção, na 41ª convenção da Adonep. Então, e você foi a preletora do almoço das mulheres. Isso. Contei um pouco do meu testemunho, meu depoimento de vida, um pouco do muito que Jesus fez na minha vida. Quantos anos tem que você entregou a sua vida para Jesus? Mais de 20 anos. Como era a vida da Eunice antes de Cristo? Era uma vida sem propósito, era uma vida onde eu buscava uma paz interior que nunca vinha. Eu buscava essa paz, essa tranquilidade nas coisas do mundo, em festas, em amizades, em baladas, mas cada dia, depois de uma festa dessa, eu chegava em casa e batia a tristeza, batia a depressão. E a partir do momento que eu conheci um homem que mudou a minha história, que mudou a minha vida, hoje eu sou feliz, hoje eu tenho paz, hoje eu tenho tranquilidade, hoje eu sou uma outra mulher, uma mulher transformada. Como é associar aí o direito, você é advogada, com Cristo nessa missão de falar dele para as pessoas?
Muito fácil, porque foi uma missão que ele me deu, ele que me trouxe, ele que me deu essa profissão para que eu pudesse trazer mais pessoas para conhecê-lo. Todos os meus clientes, sou advogada criminalista, e todos os meus clientes eu falo desse Jesus que transforma, desse Jesus que muda histórias. Agora você viveu, Eunice, no passado, passou aí, tomei conhecimento, né, de uma luta muito grande na sua ainda juventude lá, desse trauma que você passou. E eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho, porque Jesus te curou disso também. Exatamente. Aos 14 anos eu fui sequestrada, fui violentada, veio uma gravidez dessa violência, mas eu creio que tudo isso foi permissão do Senhor para que hoje eu ajudasse outras mulheres. Porque como nós temos visto, a violência contra a mulher de todas as formas tem assolado o nosso país e o mundo. Então, creio que tudo que eu vivi é para que hoje eu passe essa experiência para outras mulheres. Então, por isso, o Senhor me trouxe essa profissão de advogada. Hoje eu cuido de mulheres privadas de liberdade, cuido de mulheres ribeirinhas, cuido de mulheres nos palácios, onde o Senhor me coloca, eu falo desse Jesus que transforma as vidas. E Ele te capacitou para perdoar o seu agressor. Exatamente. Tudo conforme diz o manual do fabricante, tudo na hora dele. Este homem foi preso e eu, como advogada criminalista que sou, entrei com uma petição a pedido do meu filho, entrei com uma petição e no caso dele não era um caso difícil onde qualquer advogado criminalista poderia soltá-lo, porque ele foi preso por dirigir embriagado, mas não tinha batido em ninguém, não tinha matado ninguém. Então, com a fiança, ele poderia responder o processo em liberdade, mas nenhum advogado conseguiu tirá-lo. E quando meu filho, que pediu para mim, que soube de toda a história, ele me pediu para que eu fizesse isso. E como eu já tinha perdoado, eu disse que faria. Fiz uma petição, mandei para que uma pessoa assinasse. Em menos de 3 horas, aquele homem que fez tanto mal à minha vida, ele foi solto pelas minhas mãos. E isso é perdão. E o perdão, ele liberta não somente a pessoa que nos fez mal, mas ele liberta a nós mesmos. Porque a partir daí, eu cortei um vínculo com ele, uma aliança que existia. Porque quando nós não perdoamos as pessoas, nós ficamos ligadas a ela. Muita gente não sabe disso, mas nós ficamos ligados àquela pessoa que nos fez mal. A partir do momento que eu cortei este cordão umbilical, ele veio a óbito. Olha, a gente não perdoar é como a gente tomar o veneno esperando que o outro venha morrer. Eunice, uma alegria ter você aqui no programa Desafios. Parabéns por esse testemunho maravilhoso e continue na sua fé e nessa perseverança. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Para você que está em casa, esse bate-papo com Eunice Fernandes, advogada lá do Maranhão. O mesmo Jesus que a capacitou, mudou e transformou a história dela, quer fazer o mesmo por você. Desafios, volta já.